Alô? Pronto? Pronto? Estamos no ar. Deixa eu ver a outra aqui. Alô, alô? Tá bom? Vê a posição aí se está boa. Lourenço? Na tela aí, como é que está? Para trás? Tá bom? Eu vou desligar, né?
Boa noite a todos. Pudemos sair do nosso lar com a chuva, né? Mas é bom a gente chegar aqui, porque aqui a gente sabe que vai receber muitas coisas boas, né? Isso que é importante para nós. A gente tem que deixar o tempo e vir. Não sei se é a primeira vez que vocês vêm, né? Não, né? Mas eu tenho que falar sobre os trabalhos da casa, né? Por causa da internet também a gente precisa falar, né? Os trabalhos da casa aqui, de segunda e quinta, segunda, quarta e quinta, os trabalhos são nesse horário, né? Começa às 8h15. Nós temos o plantão para atendimento das pessoas, começa às 7h30. De terça-feira nós temos para os dependentes físicos, dependentes químicos, né? E se eles não puderem comparecer, pode ser um parente, vem e também a pessoa vai ser atendida. Na quarta-feira, os trabalhos são à tarde, como tem início às 2h e o plantão de atendimento é à 1h30. E no domingo, nós temos às 10h também, um trabalho igual a esse, mas podem trazer as crianças porque tem a evangelização infantil. Então, todos que quiserem vir também, não puderem vir na quinta, podem vir na quarta ou na terça ou na segunda, né? Que às vezes não dá para vir na quinta, mas nos outros dias nós estamos aqui. Agora nós vamos nos acalmando, deixando as atribulações do dia, a correria, voltando para esse ambiente tão calmo, tão tranquilo, esse ambiente que desde cedo já está sendo preparado pelos nossos amigos da espiritualidade, que estão aqui nos recebendo de braços abertos, nos envolvendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, com seu manto sagrado, nos fortalecendo, nos dando aquela luz a que devemos seguir, a que devemos ser receptivos a todos os seus ensinamentos. Às vezes a encruzilhada da vida é difícil, mas mentalizando a figura do Pai e pedindo a sua ajuda, nós seguimos sempre o caminho certo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. E assim, amigos, nesta união, nós vamos dando início à nossa palestra da noite. Que assim seja, em nome de Jesus. Jurandir vai falar. Já não está acendendo? Está acendendo isso? Tudo bem. Mais uma vez, então, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, apesar de um dia dificultoso para todos nós chegarmos devido ao trânsito, por causa da chuva, né? Mas graças a Deus, aqui nós estamos. Como falou a nossa companheira, nós vamos receber muito. Vamos receber a alegria de estarmos novamente reunidos em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, nós recebemos o abraço fraterno dos amigos da espiritualidade que não encontram dificuldades em chegar até aqui, porque eles chegam antes de nós, preparando esse ambiente para nos receber, né? Nós temos também aquele trabalho que a Silvia esqueceu de falar, mas é o trabalho de sempre, né? Esse sábado nós vamos entregar cestas básicas e a maioria das pessoas, mesmo os nossos colaboradores, falta muita gente para vir ver esse trabalho de perto. Seria interessante esse convite que nós fazemos para as pessoas verem as famílias que estão cadastradas, as crianças,
as gestantes que chegam até aqui, a alegria deles, né? Receber a sua cesta básica, receber as suas roupas que eles selecionam na hora, nós deixamos todas separadinhos, então eles vão pegando as roupas, os calçados, os brinquedos para as crianças. Então é uma festa, né? Toda vez que nós fazemos essa distribuição, fazemos uma palestrinha para eles também a respeito do Evangelho, aplicamos o passe. Então aqui fica um ambiente maravilhoso. Então aqueles que não vieram estão convidados a aparecer aqui para conhecer, né? O nosso tema da noite está na obra do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, como sempre, que toda a psicografia, todas as obras de Emmanuel foram trazidas até nós pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, né? E hoje o tema da noite é o grande futuro. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala aqui. Esquecemos de dizer também que hoje estava programado para falar aqui, nesse tema, o nosso querido amigo, companheiro Gilberto, da Federação, que você já conhece, né? O nosso poeta, mas ele teve muitas dificuldades como nós, e ele não tem uma condução própria, então para pegar a condução, ele se viu atrapalhado por causa do tempo, né? Então ele ligou dizendo que hoje, infelizmente, não podia vir. Então nós vamos passar alguma coisa a respeito do tema, não com aquela maestria, aquela pujança toda do seu verbo inflamante, né? E nós gostamos de ver o Gilberto falar, né? Porque ele sabe, ele tem uma experiência fabulosa, né? Então nós ficamos contentes quando ele vem. Mas como ele não está, nós vamos pedir a inspiração dele que chega pelo ar, por telepatia, para que nós possamos passar alguma coisa para vocês a respeito desse tema, né? Então vamos ver aqui, acho que é 133. 134, 133. O grande futuro. Muito bem. A gente, quando fala em grande futuro, então nós vamos imaginar que nós fomos crianças um dia, depois nós crescemos, então nós adentramos o futuro, né? Tivemos o nosso presente, hoje é o nosso presente. Mas quando nós éramos crianças, não tínhamos ideia de que nós chegaríamos à idade que já chegamos, daquilo que nós já presenciamos, de bom ou de não muito bom, né? Tem que lembra até da Segunda Guerra, né, Sr. João? Todos nós que passamos na nossa juventude, não sei se é o seu caso, mas eu lembro qualquer coisa. Então nós sabemos que nós tivemos momentos um pouco negros na história do nosso mundo, né? Como sempre, através dos séculos, a humanidade, para chegar onde chegou hoje, pelo menos no campo da ciência, da tecnologia, nós progredimos bastante, graças a Deus, aos espíritos que foram reencarnando, as grandes almas, né, intelectuais de escola, que vieram até nós também para nos auxiliar e dar um empurrão na Terra. Isso sempre acontece com os mundos inferiores, né? Então, graças a eles, nós estamos num patamar científico, tá, na parte intelectual, evolutiva, bastante adiantados, né? Então, nós vimos que nos últimos 100 anos, o que nós progredimos é coisa de séculos e séculos. Em 100 anos, nós atravessamos toda essa fase. Não existe mais barreira em termos de distância dentro do globo terrestre e no campo das comunicações, né? Então nós estamos trabalhando bastante a ciência no campo da medicina, né? Para curar as moléstias. Então isso tudo já vem vindo no crescendo maravilhoso, fabuloso, né? Então nós sabíamos que antigamente a tuberculose ceifava milhões e milhões de vidas, as gripes, as endemias, enfim, todo tipo de doença que aparecia, nós não estávamos preparados para enfrentá-las. Então a epidemia matava muita gente, né? E hoje nós estamos lá, aqui bem adiantados, bem evoluídos, se bem que, como Jesus sempre ensinou, nós temos que ter a simplicidade, a humildade. Ele sempre colocou de uma forma que a inteligência é muito, muito necessária, claro, né? Desenvolver a sabedoria, mas o amor devia vir em primeiro lugar, que engloba a moral, os bons costumes, né? O amor, enfim, a caridade a favor do próximo. E Kardec também não disse outra coisa, né? Kardec também dizia que nós deveríamos amar uns aos outros, né? Mas devíamos de nos instruir, né? Então, as duas asas que levam o homem às alturas, né? ao grande futuro, é a sabedoria, mas o amor também, né? O desenvolvimento da moral.
Então aqui nós temos essa passagem no capítulo 133 do livro Pão Nosso, que Emmanuel traz aqui de Jesus, do Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36. Mas agora o meu reino não é daqui. Né? Nós sabemos a história de Jesus com Pilatos, quando ele foi levado à frente de Pilatos e foi interrogado, além de ser terrivelmente torturado, suiciado, supliciado já antes de ir para a cruz, né? Então judiaram bastante de Jesus e falavam para ele: diga, você é o rei dos judeus? Não. Então ele dizia: não, eu não sou judeu, meu reino não é deste mundo, né? Aqui o título é esse, né? Mas meu reino não é daqui, né? Ele diz aqui: meu reino não é daqui, né? Meu reino não é deste mundo, ele falava no Evangelho. Né? Então, e Pilatos interrogava várias vezes Jesus, e Jesus dizia que não, né? Então, desde os primórdios do cristianismo, nós observamos os aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Nós vemos muitas pessoas que acham que, como o mundo é muito difícil, a luta diária, e às vezes chegam até a duvidar mesmo de uma felicidade. Tem gente que se recolhe, não reage diante das circunstâncias, às vezes adversas da vida, e fica esperando as coisas passarem, melhorar, quando a coisa não é bem assim. Né? Nós vamos ler algum trechinho aqui do Evangelho, que nós vamos ver qual é a opinião do próprio Jesus a respeito da vida futura, né? Que nós vemos no seu Evangelho, no capítulo 2. Nós vamos ler aqui um pouquinho, só para a gente ficar bem claro, porque essa é uma passagem que nós sempre estudamos no Evangelho, mas é sempre bom a gente falar, porque não são todos que estão constantemente estudando o Evangelho. Essa é a necessidade de se estudar o Evangelho no lar, porque além da gente conseguir a companhia espiritual de alta hierarquia, espíritos bondosos que vêm até o nosso lado, nos auxiliar, também nós aprendemos juntamente, ensinamos também outras almas necessitadas do conhecimento. Isso porque nós pedimos sempre que as pessoas, as famílias, possam cultuar o Evangelho no lar. Além do conhecimento, nós fazemos um bem muito grande para nós, para o nosso lar, para aquelas criaturas que fazem parte da nossa família, e ao mesmo tempo nós temos, eliminamos do nosso lar qualquer tipo de fluido ou qualquer coisa negativa que possa às vezes perturbar a nossa paz, né? Então está aqui o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né? Então está aqui, a vida futura. Então tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 33 e 37. Depois vem o capítulo que ele fala da vida futura, né? A vida futura que Jesus não podia dizer àquele povo porque eles eram ignorantes das coisas espirituais. Jesus tinha que falar do céu, que eles não podiam ter ideia nenhuma, né, quando se falava no céu, né? Nós vamos ver isso tudo nas bem-aventuranças, da necessidade do homem ser virtuoso, ser bondoso, caridoso, enfim, tudo aquilo que Jesus trouxe na sua simplicidade, ensinando às pessoas que esse céu está dentro de cada um, que nós sabemos que o reino de Deus está à medida que nós cultuamos a paz dentro de nós, através das nossas boas atitudes, das nossas boas ações, né? Então vamos continuar lendo esse trecho que o Emmanuel traz, que ele analisa aqui, dessa passagem de Jesus, no capítulo de João, né? Então, desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade, né? Aquelas pessoas que às vezes levam a vida em meditação, né? Então nós vemos aqui no Evangelho que são considerados por Jesus como verdadeiros egoístas, né?
quando nós sabemos que a necessidade que temos de trabalhar a favor um dos outros, e o fato de nós corrermos fora para não vermos os problemas do mundo, isso apenas faz com que nós nos atrasemos na nossa caminhada evolutiva. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento. Então, só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Então essa é a palavra que Jesus falou nesse Evangelho de João. E Manuel traduziu muito bem, e nós estamos vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Jesus se referia a outras paragens, né? Que ele queria dizer que as criaturas na Terra, embora as dificuldades da vida, todos foram feitos para viver na felicidade, na alegria, né? E embora o mundo seja de provas e expiações, toda a humanidade vai passar um dia a ter um viver mais feliz, né? Quando combater em si o egoísmo, quando combater em si o orgulho, principalmente. Aí tudo que deriva do orgulho e do egoísmo, nós sabemos todo tipo de maldade que faz com que a criatura humana ainda permaneça nas regiões inferiores do universo, porque a Terra está nesse universo que pertence a todos nós, embora nós vamos atravessar períodos muito difíceis, mas as encarnações estão à nossa disposição. A lei de justiça, de amor e caridade que Jesus trouxe do Pai nos avisa e nos diz claramente que todos nós fomos feitos para sermos perfeitos, ou pelo menos relativamente perfeitos. Nós temos aqui o capítulo 17 do Evangelho, que nos diz como nós podemos atingir a perfeição. O homem de bem, como ele chega a ser uma criatura dada ao sucesso e ao crescimento espiritual para locais melhores no mundo, em outros mundos mais felizes, né? Então todos nós, não adianta a criatura cruzar o braço e falar: mas esse mundo não tem mais jeito, eu não posso, se pode falar mais nada, tanta desgraça, tantas coisas tristes que acontecem nesse mundo. Mas nós sabemos que os espíritos, cada um está num patamar evolutivo. Nós pertencemos a vários grupos, né, na humanidade. E hoje nós estamos com um pouquinho mais de conhecimento, mas existem muitas criaturas que ainda não receberam os conhecimentos. Então, o pessimismo, é mais fácil encontrar as cabecinhas loucas das pessoas que têm uma fé, mas é uma fé sem raciocínio, né? É uma fé que muitas vezes foi imposta e as criaturas não vêem as coisas acontecer como gostaria, porque nós temos em nós sempre o desejo de conhecer e ter as coisas no imediatismo, né? Nunca esperamos que as coisas possam acontecer melhor para nós no futuro, nós queremos agora já, quando não é bem assim que funciona, né? Então nós vamos estudando com Jesus e vamos crescendo à medida que nós vamos pondo em prática os seus mandamentos, né? Então nós temos aqui, como tudo nos leva ao futuro, porque o progresso é uma lei da natureza. Nós temos aqui no livro Leis Morais da Vida, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, uma página que ela fala muito bem para que nós possamos reflexionar dentro desse tema. Ela fala aqui no capítulo 38, o tema Diante do Destino, a Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, né?
ela diz aqui: falso conceito sobre os que estão fadados ao mal. Porque há criaturas que dizem, bom, para aquela pessoa não tem jeito, ela é maldosa, ela vai ser sempre má, não é? E nós temos também o defeito de julgarmos as pessoas, não é? Mas a página que nós vamos ler mesmo é referente ao progresso. No capítulo 8º da Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, no item 780, o Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, que é o organizador da doutrina espírita e de todo o código que nós recebemos, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Os Espíritos respondem que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É o que nós falamos no início. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, que é uma pena, né? Se nós tivéssemos a bondade junto com a sabedoria, nós estaríamos num patamar muito melhor. A Terra já podia estar num período, francamente, de regeneração, né? Através desse desenvolver do amor aliado à inteligência, à sabedoria, né? E na pergunta 792, ele pergunta: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Então, é isso que nós falamos, a pessoa não passa de mágica transformar as pessoas. São os séculos, o tempo, as conquistas, né? As experiências vivenciadas por todos, que vai fazendo com que nós vamos caminhando. Por aí nós já podemos deduzir que a pessoa hoje, que nós julgamos terrivelmente má por suas atitudes, que ela vai ser sempre má. Fascínio, a criatura maldosa que comete os homicídios por aí que nós vemos na mídia, né, na imprensa, ela vai ser um anjo também. Vocês já pensaram nisso? Pela lei de Deus, ela vai se corrigir, vai sofrer muito através dos tempos. Mas as reencarnações redentoras estão aí para isso. Os espíritos maldosos também vão ter oportunidade. Deus dá oportunidade igual para todos, não é? É claro, aquele que persistir no bem, nas boas atitudes, nos bons atos, né? Aliado à caridade, ao amor ao próximo, esse vai chegar mais depressa. Então as criaturas sofrem porque não mudaram de atitude. A sua reforma interior depende dessas análises. Mas como esses espíritos às vezes também tiveram poucas oportunidades de crescer para Deus através do conhecimento, das orientações, eles também têm atenuantes a seu favor. Por isso que se diz, nós não devemos condenar as criaturas, não devemos vibrar mal por essas pessoas, porque elas são nossas irmãs perante Deus. O nosso trabalho é vibrar bem, para que elas se transformem, se melhorem, tenham oportunidade, como todos nós, de crescer e fazer parte de uma sociedade justa, aquela que nós queremos pertencer, não é? Então é assim que funciona. Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-la? Essa é a resposta, né? Porque a civilização imediatamente não pode absorver todo o bem que poderia produzir, né? Então aí a Joana de Ângeles vem falando a respeito do progresso, né? Então ela diz aqui: embora os respeitáveis índices que atestam as valiosas conquistas do progresso científico nos múltiplos campos de realizações, não te descures da ação evangélica nos cometimentos evolutivos a que te afervoras. Então, tudo bem, você é inteligente, é criativo, não é? Nós sabemos que as pessoas estão fazendo, sempre evoluindo, não é? Hoje tem um computador, amanhã aquele computador já é encostado, já tem uma coisa mais moderna. Então o homem está sempre procurando um conforto melhor. É claro que a finalidade é ter os seus lucros, mas isso faz parte da sociedade, as ações, então produções, então o mundo vai tendo mais condição, mais trabalho, mais emprego, porque mais gente está chegando no mundo. Hoje nós somos 6,5 bilhões de criaturas, né? Então é preciso a alimentação e é preciso também o trabalho. Então todas as ações humanas se encaminham para esse ponto, né? Mas então, aliado a isso, se o homem tiver o bom senso de trabalhar também com muito amor a favor do próximo, ajudando aqueles menos favorecidos, isso seria o ideal. Não haveria o egoísmo, não haveria esse tipo de corrupção que nós vemos constantemente. As pessoas se contentariam com aquilo que têm, né? Então as pessoas nunca estão contentes. Às vezes a pessoa, a gente vê, né? Eu tenho 3 carros, às vezes ele não usa nenhum carro. Ou tem 10 gravatas, às vezes um usa uma. Então as criaturas são consumistas. Sempre o homem está procurando alguma coisa a mais, né? Então nós sabemos disso. A astronáutica sonha por atingir as estrelas, decifrar-lhe a grandeza.
O Evangelho permanece cuidando do homem na terra, elucidando quanto aos deveres que ele cumpre realizar. Então nós estamos vendo, a ciência está sempre caminhando, né? Mas está faltando essa parte. A cibernética elabora técnicas para lançá-lo com segurança através das distâncias imensuráveis. O Evangelho luta, porém, para equilibrá-lo na sociedade onde cresce espiritualmente. A ciência, em geral, tenta resolver os problemas que afligem a criatura, impelindo-a para fora. O Evangelho projeta-lhe claridade íntima, ajudando a romper as amarras que a fazem infeliz. Porque nós sabemos que tem muitas criaturas cheias de dinheiro, muito feliz financeiramente, entre aspas, feliz, né? Mas por dentro nós não sabemos que tem criaturas que têm de tudo na vida, material, mas interiormente é infeliz, depressiva, doentia, não sabe. Às vezes os problemas, né, os processos que está ali caminhando com ela. Né? Os métodos científicos atam os seres às conjunturas da sua limitação. O Evangelho libera-os dos impedimentos que os retém na retaguarda da evolução. O tecnicismo procura amenizar as asperezas e as constrições que decorrem do mundo moderno. O Evangelho elucida quanto à razão dos sofrimentos e elimina os óbices que impedem os homens de avançar. Ninguém como Jesus conseguiu jamais produzir tão elevados padrões de valorização do homem sem as complexidades de que hoje se utilizam as criaturas, sem que logrem expressivo êxito. Desfilaram ante ele os mais diversos biótipos humanos e sociais, recebendo seguras diretrizes. Nós sabemos quantos consultaram Jesus, quanta orientação ele deu para os fariseus, os doutores da sua época. Não é? A todos dispensou a mesma solidariedade fraternal e moral, sem alarde, sem restrição. Então não tinha diferença, todas as castas, né? E Jesus deu preferência geralmente mais para os humildes. Quanto aos mais inteligentes, os que estavam os doutores da lei, Jesus sempre puxou a orelha deles, chamando eles de hipócritas, né? Porque eles tinham muito conhecimento, mas eles usavam em benefício próprio, né? Não usavam o Evangelho como ele deveria ser usado. Por isso que eles também detestavam Jesus. Né? Não se utilizando de qualquer tipo de prolixidade, ensinou a metodologia do amor que cobre a multidão dos pecados. Essa foi a primeira lição de Jesus no Evangelho de Jesus, é todo ele falando do amor, da caridade, né? Do amor que deve ter entre uns e outros. Mediante a vivência que se permitiu, amando indistintamente. Da chamada ralé ergueu os protótipos de nobreza e da nobreza temporal levantou a culminância da dignidade real, príncipes e doutos, através dos mesmos recursos de ternura e sabedoria. O progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aurem no Evangelho sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Para serem autênticas as aquisições humanas, devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico, que culmina por aniquilar quem o detém. Estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo, é o que Kardec passava. Né? Nem o amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior, nem a instrução intelectual sem o conteúdo de amor, a transformar-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas quão destrutivas. Sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar, planando nas alturas. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos, progresso que, não obstante as paixões nefastas ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançado. Inexoravelmente, o homem avança e, sem apelação, crescem as sociedades na direção da felicidade, porque é da lei que o espírito jamais retrocede, progredindo sempre com ele a sociedade humana, representada pelas nações,
evoluindo sem cessar. Então esse é o grande futuro. Como dizem os espíritos iluminados, para Deus não existe diferença, digamos assim, para Deus o presente e o futuro, para Deus o passado e o futuro é o presente. Né? É como essa mesa aqui, é plano, vê o passado, vê o presente, vê o futuro, tudo num plano só. Isso é um dia, quando nós chegarmos à situação de espíritos puros, né, angélicos, nós vamos ter uma ideia melhor de como funciona tudo isso. Mas como nós somos muito pequenos, nós temos que nos contentar, atender os imperativos das lições do Cristo, do seu Evangelho de amor. Né? Nós encontramos aqui no céu e no inferno, né, um título forte, né? Mas aqui é que fala. Sempre desde criança nós ouvimos falar em céu e inferno. Né? Nós vemos aqui que os Espíritos nos ditam aqui até um código, né? Código penal da vida futura. Também existe. Né? Como são 33 itens, nós não vamos ler todos eles. Né? Mas só para ter uma ideia, diz aqui o Kardec, o Espiritismo não veio, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então ele diz aqui, no primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual, quando nós estivermos do outro lado, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. No quarto, em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, tem que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Não é que estava falando? Sobre aquelas criaturas que cometem as coisas tão ruins do mundo, né? Antes, recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Então, cada um vai receber da vida de acordo com aquilo que produz de bom. Se produz bom, vai receber o bem. Se ele semeou o bem, vai receber o bem. Né? Semeou o amor. Né? Mas aqueles que cometem os erros, ele vai receber da vida tudo aquilo que vai te fazer sofrer, vai fazer com que a criatura tenha seus remorsos, vai ter com que a criatura peça nova volta em situações difíceis para ele conseguir eliminar a sua deficiência naquele ponto onde ele pecou, onde ele errou. Pecou já seria mais católico, né? Mas tem muitas coisas que estão arraigadas em nós ainda, né, de criança. Mas então é assim que funciona. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Por isso o céu não tem um lugar circunscrito, o céu está dentro de nós. Se nós estivermos bem, nós vamos estar junto com os espíritos da nossa mesma categoria. Né? Então as almas puras, elas vão estar junto com as almas puras. Ela não consegue envolver as criaturas que estão num patamar inferior sem afetá-las com a sua luz, com o seu amor. Então as criaturas, quando chegam até nós, um espírito mais elevado, nós sentimos realmente a presença deles, mexe com o nosso coração. Né? O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Veja a nossa responsabilidade. Eu não faço bem, eu não faço mal para ninguém, eu estou na minha. A gente escuta muita gente falar, sim, mas está cometendo mal. Porque não fazer o bem, né, deixar de fazer o bem, já é um mal que a criatura faz, né? O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Veja, aqui tem lição que vai do 1º ao 33. Né? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, ser-o-á na seguinte ou seguintes.
porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez, né? Então, esse livro, O Céu e o Inferno, faz parte dos livros da codificação. Quem que estude ou faça o curso doutrinário tem que ter esse livro para estudo, porque ele faz parte, né? Então, nós iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois tem o livro da filosofia, que é o livro dos Espíritos, né? Perguntas e respostas, que nos tiram tantas dúvidas. Nós temos os livros dos médiuns, para nós sabermos a vida de relação, a comunicação que existe entre os vivos e os chamados mortos, né? Os espíritos. Temos um livro, O Céu e o Inferno, e temos a Gênese, que é a parte científica também. São 5 livros que, se nós estudarmos bem, nós vamos ficar craque em conhecimentos doutrinários, espirituais, e saber realmente quem somos, né? Que nós precisamos estudar isso. Que o homem erra muito porque ele não se conhece. Se nós chegarmos a ter aquela inteligência, aquela cuidade que tinha mental do Sócrates, nós vamos ser criaturas bastante evoluídas, né? Porque nós vamos nos conhecer. Nos conhecendo, nós vamos ser felizes, porque nós vamos transferir a nossa felicidade, não vamos julgar ninguém, vamos ser felizes porque nós sabemos, né? Então, nós temos muita coisinha para contar aqui que não tem mais fim. Mas, como nós temos que respeitar o nosso horário, nós vamos deixar para uma outra vez comentarmos mais coisas a respeito do espírito humano e de nós como humanidade também, porque os assuntos são os mais variados. E à medida que nós vamos falando, nós vamos aprendendo também. Eu não sou sabichão, não. Então, obrigado a todos. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, nós vamos ficar aqui à disposição, né? Alguém? Uma pergunta? Não, mas o Bruno tem. O Bruno eu estou sentindo daqui. É, o Bruno tem? Você já ligou aí? Não quer conversar hoje, seu Bruno? Apesar de você ter razão, os espíritos têm razão, né? Nós temos que cumprir, cada um cumprindo a sua parte já fez uma grande coisa, né? Cada um que subiu o seu degrauzinho ou contribuir com o seu grãozinho de arroz, né? Já fez uma grande coisa, né? Justamente. E o planeta vai evoluir na forma que isso evolui, né? Talvez demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas que ele vai avançar, não tenha dúvida que vai. É isso. Muito bem, é isso que nós esperamos. Então, muito obrigado a todos. Nós vamos nos preparar para as vibrações e depois vamos continuar então o nosso trabalho através dos passos para encerrar a nossa reunião, né, Silvia? Eu peguei a Silvia hoje. Pode, claro que pode, nós estamos em poucos. Vamos aliviando os nossos pensamentos, vamos limpando as nossas mentes e vamos começar a mentalizarmos a figura esplendorosa de Jesus Cristo. Aquele nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos de tristeza, de alegria, de desesperança, de força, enfim,
aquele companheiro que sempre está com suas mãos estendidas para nós. E às vezes nós não conseguimos perceber. E com a ajuda dele, nós elevamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações para aqueles nossos irmãos menos favorecidos, que numa noite de frio não tem uma manta sobre si, que às vezes lhe falta um prato de comida, o mais simples que for. Aqueles nossos irmãos que se acham nos orfanatos, que se acham nos asilos, que se acham nos cárceres, e aqueles irmãozinhos que penam nos hospitais. Esse nosso amigo Jesus visita a todos, não esquece de nenhum, ampara a todos, e a mão que dá a nós, dá a todos os outros. E desta forma, entendendo esse amor, essa compreensão, nós, Pai, te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos destes de estarmos aqui reunidos na presença de vários irmãos do plano espiritual, que aqui vêm conosco aprender e outros vêm nos ajudar, para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, e não a nossa. Assim na terra como no céu, dai-nos o pão. E não nos deixa cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja.